Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Existe uma guerra muito forte contra a sua vida. E esta guerra é no mundo espiritual. O inimigo jamais quer que haja um rompimento na sua vida, que haja uma transformação de vida, que a sua família seja restaurada, isto mesmo, que haja um propósito, isto mesmo, realizado de Deus, o propósito realizado de Deus na sua vida. E nós iremos ver isto, um exemplo, aqui na palavra de Deus. Mas eu creio, em nome de Jesus Cristo, que neste momento, nesta noite, o Espírito Santo irá tocar na sua vida. Toda resistência, todo impedimento, toda força das trevas que tentam e agem para impedir o progresso na sua vida, irá cair por terra em nome de Jesus Cristo. Eu declaro isso sobre a sua vida. Eu declaro que haverá um tempo de milagres, de mudança, de transformação sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. No livro de Daniel, no capítulo 10, nós temos, meus irmãos, um exemplo. Daniel teve uma visão, e esta visão não trouxe para ele uma revelação do que realmente seria. Ele estava querendo saber do que se tratava esta visão, que envolvia o seu povo, os judeus, que estavam, meus irmãos, escravos, tinham sido levados cativos para a Babilônia. E estavam ali, isto mesmo, já há 70 anos, cativos no poder da Babilônia. Daniel, meus irmãos, teve uma visão, e ele queria saber o que se tratava. E o que iria ser do seu povo, os judeus? O que iria ser? Já que estavam prestes a voltar para a sua terra natal. Mas voltar sem recursos, voltar, meus irmãos, onde Jerusalém tinha sido totalmente destruída. Como também, meus irmãos, ele queria saber o que iria ser daquele povo em séculos após isto mesmo. Qual seria a existência, o futuro daquele povo? E a Bíblia diz que Daniel entrou em luto, em um jejum, separado durante 21 dias, para humilhar a sua alma, para buscar mais em Deus, e para, meus irmãos, receber a revelação do que iria ser o seu povo, já que ele já tinha tido até visões a respeito do seu povo. E olha o que diz a palavra de Deus. Daniel 10:2. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Esse jejum de Daniel foi justamente para entristecer a sua alma e buscar a Deus. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel, meus irmãos, se separou-se, se consagrou-se, isso mesmo. Tirou todo o alimento desejável, isso mesmo. E aqui se separou-se para buscar em oração uma resposta de Deus para o seu povo.
Só que Daniel não sabia, meus irmãos, que iria sofrer uma grande resistência. Isto mesmo. Daniel sofreu uma grande resistência no mundo espiritual. Desde o primeiro dia que ele se propôs a orar, Daniel, meus irmãos, a oração de Daniel subiu aos céus. E um anjo mensageiro desceu para trazer a resposta para ele. Mas foi impedido de chegar até Daniel nas regiões celestes. Havia principados, isso mesmo, na Pérsia. Existia principados na Pérsia. A Bíblia chama aqui príncipe da Pérsia, referindo a principados, hostes espirituais que impediram do anjo mensageiro chegar a Daniel. A sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas o anjo foi impedido de chegar até Daniel. O anjo foi impedido por hostes espirituais. Mas Daniel insistiu, né, no seu jejum, na sua oração, na sua consagração que ele estava ali fazendo para Deus. Aleluia, aleluia. Isto mostra, meus irmãos, que é uma resistência. Há uma resistência para que não haja uma mudança na sua vida. Há uma resistência para que você fique cativo na Babilônia. Isso aqui é uma figura de linguagem. A Babilônia é este mundo. Isso mesmo. A Babilônia, meus irmãos, é a escravidão deste mundo. É o cativeiro que o inimigo ele quer que venhamos estar cativos. A nossa mente cativa. Nós, meus irmãos, cegos de entendimentos. Isto mesmo. Daniel estava buscando entendimento, revelações para ele, para o seu povo. O inimigo, ele quer que venhamos estar cativos. Isto mesmo. Sem a revelação, sem o entendimento do Senhor, da direção de Deus, a mercê, isto mesmo, do seu governo, o inimigo ele quer. Mas Jesus Cristo, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Desfazer. E se você se rendesse a Cristo com fé, com oração, isto mesmo, entregando o seu coração para Ele, buscando nele, você pode ter certeza que haverá uma mudança na sua vida. Haverá um rompimento, isto mesmo. Os céus irão se abrir. Não há hoste, não há principado, não há impedimento que possa impedir o progresso de Deus na sua vida. O inimigo, meus irmãos, ele não quer que o homem venha receber a bênção de Deus, que o homem venha receber a promessa de Deus. O inimigo, ele não quer que você tenha uma vida plena, isto mesmo. O inimigo, ele não quer que você venha ter uma vida plena. E olhe bem, a nossa vida plena começa quando nós, meus irmãos, rendemos o nosso coração para Deus. Quando nós, meus irmãos, vivemos e buscamos agora andar em santidade com Deus. Não há, meus irmãos, promessa. Não há, meus irmãos, cumprimento do Senhor, se nós, meus irmãos, não estivermos dispostos a andar em santidade com o Senhor, com Deus, né? Por quê? Porque o princípio da bênção de Deus está, meus irmãos, quando nós nos sujeitamos à palavra de Deus e buscamos viver uma vida santa e agradável a Ele. Isto mesmo. Aí, meus irmãos, a nossa oração começa a ter poder, o nosso entendimento começa a se abrir, isso mesmo. E o mundo espiritual começa a agir em nosso favor, Por mais, meus irmãos, que venhamos querer isso mesmo, mas se não estivermos dispostos a abrir mão, isso mesmo, de coisas que nos coloca, que nos impede de nos aproximar de Deus,
não iremos, meus irmãos, nos aproximar e a nossa oração não irá ter um poder, isso mesmo, no mundo espiritual. Daniel aqui se colocou diante do Senhor, buscando uma resposta. Buscando uma resposta. O inimigo, meus irmãos, ele jamais quer que haja qualidade de vida para você. O inimigo, ele jamais quer que você venha viver uma vida em santidade com Deus. Porque ele sabe que daí, meus irmãos, irá se cumprir promessas. Aí irá, meus irmãos, se cumprir-se projetos, bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Mas você diz assim, pastor, mas eu posso responder por mim e por outros, isso mesmo, pela minha casa, pela minha família. Mas você pode, isso mesmo, orar, interceder. Você pode, isto mesmo, ser um Daniel que se colocou, isto mesmo, buscando uma resposta, buscando uma revelação, uma transformação para o seu povo. Você pode se colocar-se diante de Deus, isto mesmo, com ousadia, buscando isto mesmo, uma transformação na sua vida, buscando a paz de Deus para a sua casa, para a sua família. O diabo, ele quer que venhamos, meus irmãos, estar isto mesmo. O inimigo, ele quer que venhamos estar cativos a dívidas, a doenças, isto mesmo, a brigas, contendas, discórdias, cativos ao pecado, isto mesmo. A tudo, meus irmãos, que irá nos sufocar, isso mesmo, e nos colocar em um cativeiro, para que não venhamos, meus irmãos, servir a Deus em excelência, para que não venhamos receber a bênção de Deus, a promessa de Deus para as nossas vidas. Isto mesmo. Quando Daniel se põe a buscar pelo seu povo, buscando libertação do seu povo que estava cativo, buscando reconstrução para o seu povo, buscando, meus irmãos, saber o que seria isto mesmo do seu povo, houve, meus irmãos, resistência no mundo espiritual. Houve resistência. Se você diz assim, pastor, eu comecei a buscar a Deus, eu estou começando oração, e eu estou sofrendo resistência, porque o diabo, ele não quer que haja uma mudança na sua vida. O diabo, ele não quer que você saia, isso mesmo, das dívidas. O diabo, ele não quer que você seja curado, restaurado, que você receba a paz, que você vença muitas vezes um pecado que tem te afastado de Deus. O diabo, ele não quer de forma nenhuma isto mesmo. Ele quer que venhamos estar cativos. Mas se hoje você crer, acreditar, tomar uma posição na sua vida, em oração, isto mesmo, em jejum, isto mesmo, colocar a sua vida diante de Jesus Cristo, crendo, acreditando, tomando uma posição, isto mesmo, não há principado, não há hoste das trevas que possa impedir isto mesmo. O anjo do Senhor, o milagre, o socorro, a libertação, a resposta na sua vida. Creia, acredite no poder e na manifestação de Deus na sua vida. Deus, ele quer agir em seu favor, em favor da sua casa, em favor da sua família. Jesus quer te salvar. Jesus quer trazer transformação para a sua vida. Mas também ele quer trazer que você nunca isto mesmo. Jesus quer trazer a bênção para você. Mas o inimigo, ele quer trazer uma cegueira, isto mesmo. Para quê? Para que não venhamos, meus irmãos, entender isto mesmo.
os planos, os projetos de Deus para as nossas vidas. Para que venhamos, meus irmãos, desistir de buscar. Para que venhamos, meus irmãos, ficar com medo e não buscar isto mesmo. A promessa, o projeto, a bênção de Deus para as nossas vidas. Toma uma posição, isto mesmo, para que haja salvação na sua vida, na sua casa, na sua família. Não aceite o inimigo, isto mesmo, tomar o controle na sua casa, na sua família, na sua vida, isto mesmo. Declare aí, em nome de Jesus Cristo, escreva aí nos comentários e diga: eu declaro em nome de Jesus que haverá salvação, que haverá promessa. Diga: na minha vida, na minha casa, na minha família. Aleluia, aleluia. Tome posição aí. E haverá um grande milagre, resposta de Deus na sua vida. Olha o que diz aqui. Então me disse, o anjo quando desceu, olha o que o anjo disse a Daniel. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas orações. E eu vim por causa das tuas palavras. A oração é poderosa. O clamor é poderoso, faz com que os céus se abram. Não há hoste demoníaca, de forma nenhuma que possa impedir o clamor de um homem, de uma mulher que se prostra-se diante de Deus, rendido em jejum e oração. Isto mesmo, clamando por salvação, por libertação, por restauração, por cura, por mudança de vida. O anjo diz: desde os primeiros dias foi ouvida a tua oração. Mas ele diz: mas o príncipe do reino da Pérsia, um principado, isto mesmo, um principado das hostes espirituais demoníacas, impediam aquele anjo de descer. Mas olha o que diz: mas o príncipe da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, aí, meus irmãos, desce Miguel, o arcanjo do Senhor, um dos primeiros príncipes de Deus, desceu ali, meus irmãos, para vencer, para abrir os céus das hostes espirituais, dos impedimentos que estavam ali se opondo ao mensageiro descer com a resposta das orações de Daniel. Eu declaro em nome de Jesus Cristo isto mesmo. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que toda hoste espiritual, que todo o poder das trevas, que tem impedido o milagre, que tem impedido a resposta, que tem travado a salvação, que tem travado o impedimento de mudança, que tem travado o impedimento dos anjos do Senhor, possam agora cair por terra, e que os anjos do Senhor, os príncipes de Deus, possam agora descer e romper toda a hoste espiritual, e trazer a cura, o milagre, a resposta, a salvação agora para esta vida. Ô Espírito Santo, opera milagres, salvação, restauração, cura. Que pessoas sejam curadas, vidas sejam restauradas, famílias sejam restauradas, que todo espírito de cativeiro, que todo espírito de miséria, que todo espírito de doença, que todo espírito de amarração, de confusão, isso mesmo, de oposição, de contenda possa cair por terra, de vício, de doença, possam agora serem derrotados, e que haja milagre neste lar, nesta casa, nesta família. Ó Espírito Santo,
cura agora nesta noite. Opera milagres agora neste momento. Que vidas sejam alcançadas, que pessoas sejam tocadas, que milagres possam acontecer, que esta doença vá embora, este câncer maldito, esta doença maldita, esta miséria maldita, este cativeiro maldito, em nome de Jesus Cristo, este mal que tem cegado o entendimento desta pessoa, possa cair por terra e que haja milagres, que haja mudança. Ó Espírito de Deus, desce agora com os teus anjos, rompendo, trazendo e operando maravilhas, milagres, trazendo cura, salvação, restauração, que esse espírito de confusão, esse espírito mal que tem trazido problema para esta casa, possa cair por terra em nome de Jesus Cristo. O espírito da frieza, do desânimo, do cansaço, da dor, em nome de Jesus Cristo, vai embora deste lar, desta casa, desta vida. Que milagres, portas sejam abertas, que o teu poder, Senhor, possa agora descer, o teu Espírito descer agora sobre esta casa, sobre esta pessoa, agora, em nome de Jesus. Declare, diga eu creio, diga eu acredito, receba em nome de Jesus Cristo o milagre, o socorro, a bênção de Deus sobre a sua vida. Diga eu creio, eu acredito, diga em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Aleluia. Peço para você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esta oração. Seja um semeador, isto mesmo. Por mais pouco que você semeie uma oferta nesta obra, irá ajudar muito, isto mesmo, muito mesmo. Qualquer valor que Deus tocar no seu coração, isto mesmo. Agora é um apelo que eu faço depois da oração, da palavra de Deus. Eu peço para você, se você desejar o Espírito Santo tocar no seu coração, nos ajude aqui, tá? Qualquer ajuda irá ser muito útil para esse trabalho que nós estamos fazendo, isto mesmo, em nome de Jesus Cristo. E conte com o intercessor para orar pela sua vida. Escreva aí nos comentários pedido de oração. Nos comentários, no tópico dos comentários vai ter o e-mail, o Pix da igreja, isto mesmo, a chave Pix da igreja que você deseja. Você pode ajudar com oferta esse ministério, como também na descrição do vídeo, tá? Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Amanhã estaremos aqui novamente, como também à noite, clamando em oração. E Deus irá fazer coisas maravilhosas, tá? Um beijo no seu coração. Eu amo a sua vida, tá? Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Que Deus te abençoe. Receba a bênção de Deus.